Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje sobre práticas antissindicais. Professor Eduardo, a Constituição Federal garante no artigo 8º a existência livre e autônoma das representações sindicais. Na prática, isso vem sendo respeitado no Brasil? Eu acredito que sim, mas com ressalvas à unicidade sindical. O Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT, que prefere a pluralidade sindical. E isso é item, é objeto da reforma sindical. Se o Brasil vai continuar adotando a unicidade sindical ou se ele passará a adotar a pluralidade sindical. Muito bem. A partir de que momento o senhor entende que houve uma espécie de acirramento nas chamadas práticas antissindicais no Brasil? E por que, na sua opinião, começaram a ocorrer essas violações? Bom, as práticas antissindicais, elas são muito antigas, né? Elas já têm, inclusive, a passagem pela Guerra Sindical travada em Chicago, em 1886, que o resultado dela foi a criação da Associação Trabalhista Norte-Americana, a AFL, né? E essa guerra sindical, ela foi, vamos dizer, a pior das violações aos direitos dos sindicalizados na época, porque sequer eles tinham força para reivindicar, e isso foi reprimido com base na violência policial e também da indústria em relação à repressão. Mas, de qualquer forma, isso ocorre no mundo todo. E desde que a União dos Trabalhadores foi conquistada aos poucos, o poder econômico vem sendo limitado pelo Estado. Há estados que têm uma limitação maior, outros que têm uma limitação menor, que seria um Estado liberal, um Estado do bem-estar social, um Estado voltado para a garantia dos direitos sociais. E outros que trazem uma maior autonomia para contratações de empregados, etc., que não correspondem a uma das disposições da OIT. A OIT prefere que haja uma tutela ao empregado. Certo. E não que ele fique à mercê do poder econômico. Então, as práticas antissindicais, elas são históricas. Certo. De que modo as práticas antissindicais elas podem ser percebidas no Brasil, professor Eduardo, começando pela área privada? Na área privada nós temos também, podemos classificar o empregador prejudicando direitos coletivos e individuais relacionados à greve e à reivindicação de melhores condições de trabalho. Certo. Isso é um fato. A outra, o sindicato patronal em conluio com o sindicato profissional para ferir direitos trabalhistas. Segunda possibilidade. A terceira seria o lockout, que seria a greve da empresa, a greve do empregador, que significa a paralisação das atividades do empregador para prejudicar ou diminuir os direitos trabalhistas. Nós temos também demissão de empregado com instabilidade decorrente do seu mandato sindical. Isso também é uma prática antissindical comum. Governo e sindicato patronal juntos podem viabilizar a realização das funções sindicais. Isso ocorreu na era Getúlio Vargas, né? Onde o Getúlio Vargas nomeava interventores nos sindicatos que não eram filiados à corrente econômica do governo. Então, nessa situação, há realmente a força do Estado na repressão ao sindicato, que então é muito mais agressivo do que as outras que eu falei, porque há a participação direta do governo nessa situação. Bem, professor Eduardo, as centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, CUT, apontam para a existência de práticas antissindicais também no setor público. O senhor poderia exemplificar como isso acontece no setor público brasileiro? Realmente eu não entendo a greve no setor público como algo saudável, porque o setor público ele presta serviço ao cidadão. Então isso expõe que esse serviço está com deficiência. E não necessariamente o servidor público é o problema, mas sim o próprio serviço que está sendo oferecido ao cidadão. Então, nessa situação, nós já tivemos greves, inclusive de policiais, juízes, o episódio dos controladores de voo, que vieram para reclamar melhores condições de trabalho em relação a equipamentos, etc. Então, e militares nem podem fazer greve no sentido constitucional. Então, nessa situação, os servidores públicos eles têm um regime estatutário e não seletista, não com base na consolidação das leis do trabalho. O servidor público ele não tem como fazer uma negociação coletiva, ele não tem database,
ele não senta para negociar diretamente com o sindicato patronal. Não existe sindicato patronal. O governo tem que mandar um projeto de lei ou através de uma medida provisória, no caso dos servidores federais, que é muito comum acontecer, mas também há o problema nos estados, onde as assembleias legislativas têm que aprovar o aumento de salário, nas câmaras municipais, onde o prefeito vai enviar um projeto para aumentar o salário do servidor público municipal. Então, não há os dispositivos legais da CLT para, e nem a intervenção da Justiça do Trabalho, nem do Ministério Público do Trabalho, para resolver a greve como é no setor privado. Então, acaba que a sociedade não vê também isso com bons olhos. A opinião pública não tem aquele serviço prestado, é paralisado um serviço público essencial, e a mídia e toda a opinião pública acaba se revoltando contra os grevistas. O problema está no sistema, não no servidor público e nem no sindicato correspondente àquele servidor público. O problema está no sistema. Por quê? Porque a emenda 45, que alterou toda a estrutura do Poder Judiciário, ainda está sob júdice no STF. Eu acredito que a Justiça do Trabalho vai poder passar a interferir nesse processo de negociação de greve, ainda que o servidor público seja estatutário. Porque assim poderá, então, ser resolvida uma greve de uma forma mais rápida, porque nós temos exemplos de várias greves que duraram 4, 5 meses, como a greve das universidades federais, a mais longa chegou a quase 5 meses, em 2001, se não me engano, final de 2001. Começou em agosto, terminou em dezembro de 2001. Então, esse prolongamento das greves no serviço público é porque não há a eficiência do sistema, a adequação legislativa para que uma greve no serviço público seja resolvida de uma forma rápida. Tivemos o caso da paralisação dos servidores do Judiciário do Estado de São Paulo e que ficou meses parado. Então, como eu estava falando, a forma como vem sendo reivindicadas as melhores condições salariais e de carreira no setor público podia ser feita através da Justiça do Trabalho após a emenda 45. Isso seria uma mudança muito salutar para não deixar os cidadãos sem serviços públicos essenciais, certo, por longos períodos até ser votada uma lei para atendê-los. Então, essa seria a melhora do sistema. Certo, muito bem. Professor Eduardo, nós precisamos fazer mais um pequeno intervalo. Nós voltamos em seguida.